Bom, pessoal, vamos agora tratar do artigo 201 do Código Penal, que diz de paralisação de trabalho de interesse coletivo. Sempre lembrando que o conceito de coletivo é aquele que a gente tem lá no parágrafo único do artigo 200, né, que fala do mínimo de 3 pessoas. Então, participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho provocando a interrupção de obra pública. Não vamos esquecer que o código é de 40, né? Uma época em que as atividades públicas eram muito fortes, né? O investimento, né, na época de Getúlio Vargas ainda, né, na década de 40, o investimento estatal nas obras públicas eram muito maiores, inclusive as estatizações, né? Foi a época em que foi criada a Petrobras, a atual Vale do Rio Doce, que ele acabou estatizando, né, de uma empresa, se não me engano, americana, não me lembro se era americana, mas ele era estrangeira, né, o dono era estrangeiro e ele acabou estatizando. Esse, esse, esse artigo aqui, ó, vejam bem, ó, participar da suspensão ou abandono coletivo de trabalho, provocando a interrupção da obra pública ou serviço de interesse público. Então, basta você participar dessa suspensão que ocasione a interrupção da obra. Então, se você participar da suspensão e ela não ocasionar a interrupção da obra, a gente não tem um crime. É um crime cujo sujeito ativo são os funcionários da obra, né? Mas que a gente tem uma característica interessante aqui, uma discussão. Esse dispositivo, ele foi recepcionado pela Constituição Federal, pela lei de greve. Nós temos a atual lei de greve, que ela permite a suspensão, a paralisação do trabalho, e é claro que vai trazer como consequência a interrupção do serviço, da obra, seja lá o que for. Né? É claro que a gente ainda não tem uma lei que trate do direito de greve no serviço público, mas o Supremo Tribunal Federal já entendeu que a lei de greve geral pode ser aplicada no serviço público, só não pode servir para serviços essenciais. Né? Serviços essenciais não pode realizar greve. Então, a gente tem aqui, é, na minha visão, concordando com alguns autores, né, um dispositivo que não foi recepcionado pela Constituição Federal, né, que foi revogado pela lei de greve. Não tenho visto discussões maiores sobre isso, alguns autores falando, outros só comentando e não entrando efetivamente na discussão. Né? Mas a gente percebe aqui que ele afronta a lei de greve, a Constituição Federal vem prevendo a possibilidade da greve, né? Então, uma coisa interessante, os autores entendem que não se aplica a lei de greve quando há violência ou grave ameaça. Por quê? Porque a lei de greve não prevê essa possibilidade. Aqui nesse dispositivo não tem nem violência nem grave ameaça. Então, se a paralisação ela for pacífica, não há que se falar em crime. Né? A gente não tem um bem jurídico tutelado violado aqui. Né? O artigo 202 fala da invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola, sabotagem. Então, isso é interessante. Ó. Invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito, ó, veja bem, especial fim de agir, ó, com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou com o mesmo fim, danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes ou delas dispor. Então, a primeira coisa, vem invadir. O que é invadir? Né? Quando você ingressa. Você está do lado de fora e você ingressa. Sem autorização, evidentemente, né? Sem autorização do responsável. Ou ocupar estabelecimento. O ocupar estabelecimento tem a ideia de permanecer. Eu invado e saio. Quando eu ocupo, eu entro e permaneço.
E o entrar, né, para ocupar pode ser de forma legal ou não. A invasão é sempre legal, porque eu posso ser autorizado a entrar e depois eu falo, não saio mais. Né? Então o grupo fica lá e fala, não saio mais. Então ele está ocupando o estabelecimento industrial, né, uma indústria de qualquer natureza, né, comercial, né, que está dentro do comércio, ou agrícola. Nós tivemos o pessoal do Movimento Sem Terra que invadiu uma fazenda agrícola, eu não lembro se ela era particular ou se ela era pública, né, e que se faziam lá pesquisas agrícolas, agropecuárias, e eles invadiram e destruíram tudo lá. Né? Eu não sei dizer se eles responderam ou não, até porque a gente vai falar um outro problema que a gente tem aqui, né? Com o intuito de impedir, né, não deixar ou embaraçar, atrapalhar o curso normal de trabalho, né, impedir, não deixar que ninguém trabalhe, embaraçar, atrapalhar o trabalho de quem está trabalhando lá, normalmente, né, o curso normal, ou com o mesmo fim, qual o mesmo fim? O intuito de embaraçar ou impedir o curso normal do trabalho, né, com o mesmo objetivo lá, ou com o mesmo objetivo de invasão ou ocupação, danificar o estabelecimento, quer dizer, eu entrei lá, eu invadi ou eu ocupei para estragar tudo aquilo lá, para quebrar tudo. O estabelecimento ou coisas nele existentes, quer dizer, eu posso quebrar o estabelecimento, o prédio, as paredes, ou as coisas que lá estão, os aparelhos, os equipamentos, os móveis, né? Ou deles dispor, entro lá e dou, distribuo aquilo, vendo, faço o que eu quiser. Uma discussão que tem aqui é o seguinte, o movimento sem terra, quando ele faz esse tipo de atitude, ele pratica o crime. A gente tem duas posições lá, né? Umas dizendo, ó, se o movimento sem terra está fazendo isso com o objetivo de chamar a atenção das autoridades para a reforma agrária, a gente não tem um especial fim de agir aqui. Outros entendem o seguinte, a gente tem outros que eu falo até, não só a doutrina, mas também a jurisprudência, STJ, STF, entendem que não importa se é o movimento que quer chamar a atenção. A partir do momento que ele quebra, a gente tem o especial fim de agir. É evidente que se ele invade, fica quieto, não faz nada, e é só para chamar a atenção, a gente não tem a tipicidade. Né? Fora isso, a gente tem. Tá? O artigo 203, né? Opa, cadê? Aqui embaixo. Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Esse dispositivo aqui a gente tem que tomar um pouco de atenção, viu? Ó, frustrar mediante fraude ou violência direito assegurado pela legislação do trabalho. Frustrar mediante fraude ou violência direito assegurado pela legislação do trabalho. Isso quer dizer que não é qualquer frustração. Não é porque o patrão deixou de pagar alguns direitos trabalhistas que ele já praticou esse crime. Não é bem isso. Porque senão toda condenação trabalhista redundaria aqui no artigo 203. Né? E não é isso, né? Não é isso que o legislador quis dizer. Né? E ele exige aqui, para a prática do crime, a fraude ou a violência. A fraude, né? Ele enganou a pessoa, o trabalhador de alguma forma, para que ele, por exemplo, assinasse lá um documento de que ele recebeu todos os direitos trabalhistas. Então a gente teria uma fraude. Ou mediante ameaça, né, com a arma de fogo, ele exige que o empregado assine um documento que ele recebeu todos os direitos trabalhistas. Né? Aí a gente estaria aqui no crime. E vejam bem, quando a gente fala ações lesivas a direitos individuais, né, a gente... Será que o dispositivo aqui está pensando nisso? É o direito individual de um trabalhador ou é o direito de vários trabalhadores? É uma coisa que a gente tem que repensar, né? O que o bem jurídico aqui protege? A organização do trabalho como um todo, né? Não um caso específico, embora um caso específico, dependendo da situação, se não for esse crime, a gente pode ter outro, constrangimento ilegal, estelionato, pode ter uma série de outras coisas para a gente pensar aqui.
O parágrafo primeiro, ó, nas mesmas penas incorre quem, né? Algumas figuras assemelhadas, ó. Obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude da dívida. O que ele faz aqui, né? O patrão obriga aqui o empregado, geralmente isso na zona rural, né? Obriga o empregado a adquirir medicamentos, mercadorias de um armazém que ele mantém dentro da propriedade. E com isso o empregado compra dele e fica devendo para ele. E fica devendo tanto que nunca consegue pagar. E com isso ele amarra o empregado. Porque fala, você vai embora, você tem que me pagar, você está me devendo, como você vai embora? Primeiro você me paga, depois você vai embora. Ou então ele fala, não, eu vou embora. Bom, então eu não tenho que te pagar nada, porque você está me devendo. E os valores geralmente cobrados ali são exorbitantes. E não vamos esquecer que a gente não pode ter essa venda casada. Né? Quer dizer, você só pode comprar se for aqui, senão você não pode comprar em nenhum outro lugar, não deixa você ir em lugar nenhum. Isso não pode acontecer, né? A gente viu lá, acho que no artigo 149, se não me engano, depois a gente vai dar uma olhada, que a gente tem um crime nesse aspecto também. A submissão análoga a escravo, né? Trabalho escravo. A gente tem um tipo parecido com esse, tá? O inciso 2. Impede alguém de se desligar do serviço, de serviços de qualquer natureza, mediante coação ou por meio de retenção de seus documentos pessoais ou contratuais. O sujeito precisa se desligar, só que acontece que todos os documentos dele estão com o patrão. Quando ele chegou, o patrão me dá documento, me dá isso, me dá aquilo, pegou tudo e acabou ficando com ele. Quando o empregado quer ir embora, eu quero ir embora, né? Não deu certo, vou voltar. Aí ele fala, tudo bem, se você quiser, aí vai. Mas meus documentos, não vou te entregar nada. Não vou te devolver nada, não. Não, mas eu preciso para eu poder viajar, para eu poder fazer isso ou fazer aquilo, não vou entregar documento nenhum. O que o legislador está entendendo? Né? Que o patrão está se valendo dessa situação para impedir que o empregado saia. E sair do trabalho é um direito do empregado quando ele quiser. É claro, respeitadas as regras trabalhistas, quando ele quiser, ele pode ir embora. Né? E o parágrafo 2º, a pena aumentada de 1/6 a 1/3, se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência física ou mental. Aquelas situações, né, em que há uma vulnerabilidade maior por parte do empregado, então há um aumento especial da pena aí, de 1/6 a 1/3. Maravilha? A gente continua já já, tá?